população brasileira aumenta gradativamente. O número de automóveis circulando nas metrópoles também, mas de maneira desproporcional. E mais carros nas ruas é sinônimo de maior dificuldade de deslocamento. O que precisa ser feito para destravar o trânsito nas nossas cidades? Mobilidade urbana é o tema de hoje do Viver Ciência. De acordo com a Lei da Mobilidade de 2012, que é a lei que é um instrumento da Política Nacional da Mobilidade urbana é uma condição da cidade em que você vê a facilidade das pessoas se movimentarem, tanto pessoas quanto cargas. Na realidade é uma questão não só individual, mas é uma questão muito coletiva. É um estudo do sistema inteiro. A questão é coletiva, mas o principal fator que compromete a mobilidade nos centros urbanos é individual. Em 10 anos, a frota de carros no Brasil mais do que dobrou, passando de 20 milhões para 44 milhões de veículos. Diversos fatores explicam a preferência do brasileiro pelo transporte individual motorizado. É o fato de nós não termos prioridade para o transporte público, isso é o primeiro fator. Nosso transporte público não tem corredores na quantidade que deveriam ter. Nossas ciclovias não têm conectividade, não são integradas. A outra coisa que eu acho que impacta muito mesmo, é a segurança pública. Às vezes você até tem vontade de sair de casa caminhando para ir a algum lugar, mas você tem medo. Com mais veículos circulando nas ruas, os congestionamentos se tornam mais frequentes. A explicação é simples. Nossas cidades não foram planejadas para comportar tantos carros e motos. Na realidade, todas as cidades têm uma limitação de crescimento. Assim como o espaço viário tem uma limitação para comportar todos os carros individuais que a nossa população deseja possuir. Se a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana fosse seguida, nós teríamos muito mais prioridade ao transporte não motorizado, que é para pedestres e ciclistas, por exemplo, e para o transporte coletivo, que você teria um planejamento urbano de transporte ligado a um planejamento urbano voltado para o desenvolvimento da cidade. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre mobilidade urbana. Nossos convidados são o doutor em transportes e coordenador do curso de Engenharia de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, Cristiano Farias Almeida, e o doutor em transportes e vice-coordenador do curso de Engenharia de Transportes da UFG, Willer Luciano Carvalho. Bom, a gente foi às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Eu gostaria de saber por que o Brasil não investe mais em metrô. Bom, na realidade, o que nós temos com relação ao investimento na tecnologia metroviária é que ela depende de alguns fatores para se decidir se seria necessário ou não fazer esse investimento, né? Fatores como, principalmente fatores técnicos, como questões relacionadas à própria operação do sistema, questões de custo, as questões ambientais, né? Então, são vários fatores que devem ser avaliados de forma conjunta para entender se seria necessário ou não. Claro, a questão relacionada com a demanda também é importante, né? Principalmente porque o metrô é uma tecnologia de transporte público, público coletivo, principalmente voltado para uma demanda elevada, vamos assim dizer, ou seja, uma demanda que seja acima, por exemplo, do uso de transporte por meio de ônibus, por exemplo, que é um transporte convencional utilizado no Brasil. Certo? Então é uma decisão, claro, técnica, mas também existem as questões políticas que são utilizadas para a definição ou não dessa tecnologia, né? Ok, vamos ver mais uma pergunta. Meu nome é Ana Carolina e eu gostaria de saber o que pode ser feito em relação à infraestrutura da cidade para melhorar a mobilidade. Como foi apresentado até na reportagem, as cidades elas não foram bem desenvolvidas para as pessoas, né? Foram muito voltadas para o carro. Então tem que ter um investimento maciço da infraestrutura voltada para transporte público de passageiros, né? O transporte coletivo de massa, como os BRTs, os VLTs, metrôs, esses sistemas que vão reduzir um pouco o uso do carro individual. Além disso, a gente tem que ter um processo educacional e uma mudança da cultura e da própria sociedade em poder em se colocar à disposição de usar esses sistemas coletivos. Então
Então a gente tem que ter uma mudança política, investimento, por exemplo, em calçadas acessíveis, ciclovias, ciclofaixas, para a gente possibilitar realmente o uso do espaço urbano, não só pelos carros, né, mas pelas pessoas também. Construção de viadutos também seria uma opção, professor? O viaduto está muito mais voltado também para o carro individual, né? Então a gente estaria fortalecendo o carro individual e não os transportes de massa. Ok, vamos ver mais uma pergunta. Meu nome é Jefferson e eu queria saber quantos quilômetros de ciclovia tem dentro de Goiânia. Atualmente, na realidade que nós temos em Goiânia, que nós chamamos de sistema cicloviário, né? O que é sistema cicloviário? O sistema cicloviário é constituído por ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas, né? Então, segundo a RMTC, já é um dado de 2016, né, por volta de julho de 2016, a gente tinha disponível naquele momento em torno de 45 a 50 quilômetros de sistema cicloviário, se assim nós podemos definir, né, o conjunto dessas três modalidades de deslocamento por meio da bicicleta. É um número satisfatório para uma cidade do tamanho de Goiânia, professor? Provavelmente não, né? Então acreditamos que na realidade a necessidade ainda maior de se investir um pouco mais em ciclovias, principalmente porque é um modo de transporte, como nós chamamos, não motorizado, né? Barato, ambientalmente satisfatório e que, claro, quanto mais você investir, mais vai haver a possibilidade, a oportunidade de se dá ao usuário se deslocar de uma forma mais, vamos assim dizer, ambientalmente eficiente, né? Ok, o Viver Ciência faz agora um intervalo rapidinho. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer o estudo desenvolvido pela UFG sobre a percepção dos usuários acerca da qualidade do transporte público de Goiânia. E no quadro Casulo de Ideias, Juliana e Vinícius explicam o que deve ser feito para melhorar a mobilidade nos centros urbanos. Tem mais sinaleiro, porque aí o sinaleiro manda parar, aí os carros param e os outros carros que estavam parados vão. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre mobilidade urbana. Aqui no estúdio comigo estão os professores do curso de Engenharia de Transportes da UFG, Cristiano Almeida e Willer Carvalho. O transporte coletivo é apontado como uma das soluções para melhorar o trânsito, a circulação nas cidades. Mas será que o sistema que nós temos à nossa disposição funciona a contento? O professor Willer coordenou um estudo feito em parceria com o Ministério Público de Goiás, o Instituto Federal de Goiás e o Procon Goiânia sobre a percepção dos usuários acerca da qualidade do transporte público da capital e região metropolitana. Vamos acompanhar a reportagem. Foram entrevistados 2.420 passageiros em 21 terminais da região metropolitana de Goiânia nos meses de novembro e dezembro de 2016. Os usuários responderam a um questionário dividido em 2 blocos. Nós aplicamos uma parte de dados socioeconômicos, né, pegando as informações socioeconômicas dos entrevistados, né, como renda, número de famílias, né, número de pessoas na família, gênero, escolaridade, né, e idade das pessoas, né. Também os motivos nos quais eles utilizam o serviço de ônibus, né, para ir ao trabalho, para ir no estudo, né, para lazer, para a saúde, né. E a segunda parte foi conformada por um bloco de perguntas psicométricas, nas quais nós colocávamos atributos de qualidade do serviço do ônibus, né? E as pessoas nos davam a sua percepção sobre essa qualidade em uma escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 bom, né? No total foram avaliados 25 itens. A segurança na viagem, a lotação e o conforto dos ônibus receberam as piores notas. Já os itens melhor avaliados foram o uso do cartão de embarque, a distância de caminhada até o ponto de ônibus e o aplicativo que informa os horários dos ônibus. A média que a gente obteve global de todo o serviço de ônibus, né, foi que o serviço tende de péssimo para regular. Mas não tivemos nenhuma nota indicando que ele está bom, né? Só chega até regular, na percepção dos usuários do ônibus, né? O terminal que apresentou a pior avaliação em quanto à qualidade foi o terminal Veracruz. E isso em todos os aspectos, né? Segurança, infraestrutura, informação para os usuários, né? Acessibilidade. Então, é o pior avaliado de todas as terminais que nós analisamos.
Dentro dos terminais melhores avaliados, né, nós encontramos 2, Vega Jardim e Vila Brasília. Foram que apresentaram a média global, né, a nota média global de regular. Os dados levantados com o estudo foram disponibilizados aos responsáveis pela operação do transporte público na região metropolitana. Eles podem servir de guia para que as empresas promovam as melhorias necessárias em busca da satisfação dos usuários atuais e para alcançar novos clientes. É necessário ter um serviço de qualidade de transporte público para que tenhamos diferentes tipos de usuários. Atualmente, quem utiliza transporte público, e na maioria das cidades brasileiras, né, é a pessoa que tem menos condições de poder utilizar um carro, né? Mas para poder atrair o usuário do carro, né, nós teríamos que ter um serviço de maior qualidade no ônibus. Professor Willer, é importante ressaltar que a percepção do usuário sobre a qualidade do transporte público é uma coisa e a avaliação da qualidade do transporte público é outra coisa, não é isso? É importante realmente a gente deixar bem claro isso, porque num sistema de avaliação de um serviço de transporte público, a percepção é um dos atributos, né, um dos elementos de avaliação do sistema. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com um exame de sangue, né, onde o exame de sangue a gente tem uma série de indicadores para você avaliar se aquele paciente tem alguma doença ou não, né? É a mesma coisa que tem que acontecer numa avaliação de um sistema de transporte público, onde a gente tem um conjunto de indicadores e dentre esses indicadores está a percepção do usuário. Ela é importante porque esse usuário, esse serviço, ele atende a esse usuário. Então a percepção dele é importante, mas ele é um dos atributos que é avaliado dentro de um sistema de avaliação. Professor Cristiano, com esse estudo foi possível traçar aí um perfil, né, do usuário do transporte coletivo em Goiânia. Afinal, quem é esse usuário? Basicamente, se nós formos avaliar, por exemplo, as questões, os aspectos socioeconômicos, né, que foram levantados conforme foi apresentado aí, nós temos que a maioria dos usuários que foram entrevistados, eles são constituídos por sexo feminino, né? Tem uma renda média até 3 salários mínimos. Além disso, em termos de nível de escolaridade, ele tem um ensino médio completo, né? E a maior parte do motivo da viagem, o principal motivo de viagem que se utiliza ou que se caracteriza as viagens que os usuários utilizam o sistema são por motivo de estudo, né, e de trabalho. Ou seja, os usuários geralmente utilizam o transporte público para se deslocar com o motivo de estudar ou trabalhar. Professor Willer, vocês obtiveram dados aí sobre a percepção dos usuários, né, acerca da segurança, acessibilidade, enfim. E a partir desses dados, vocês conseguiram levantar dados não explícitos. Explica pra gente que dados são esses. Tem os dados que são implícitos, né, e os explícitos são aqueles que a gente consegue extrair diretamente da informação e dos questionários aplicados. No entanto, como foi colocado pelo professor Rony, a gente fez uma análise psicométrica, né, onde a gente usou um modelo, que é uma análise fatorial, onde você, a partir da resposta daquele usuário, você consegue identificar qual é o que está por trás, o que está dentro do psicológico dele quando ele dá aquela nota para um determinado atributo do sistema. Para ficar mais claro, tentar explicar, né, um dos aspectos que foi mais relevante dentro da pesquisa foi a questão da segurança. O usuário, por exemplo, quando ele avalia a qualidade de um ponto de parada, se aquele ponto de parada está sem sinalização, se ele está com mato atrás, né, se ele está depredado, a percepção do usuário ela é muito mais voltada naquela avaliação, naquela nota que ele dá, pela segurança, né, pela sensação de insegurança que aquele ponto de parada vai dar, do que pelo próprio conforto do ponto de parada. A mesma situação para a questão do ônibus lotado. Então, como foi falado, a gente tem uma maior utilização por parte de mulheres. E um ônibus lotado está mais suscetível a uma série de ações de batedores de carteiro, assédio. Então, a percepção está voltada também para a segurança quando o usuário olha para um ônibus lotado. Professor Cristiano, esse estudo ele já foi disponibilizado para as empresas que operam o transporte coletivo aqui em Goiânia? Sim. A primeira forma de disponibilização foi por meio de um seminário que foi realizado em parceria com o Ministério Público. Então, os operadores do transporte público tiveram o contato inicial, óbvio, por meio da apresentação desse estudo. E, claro, como foi um estudo que foi feito em parceria com o Ministério Público, é de domínio público, né? Então, eles têm
total possibilidade de acesso para poder utilizar como uma forma de tomada de decisão, né? Caso eles queiram melhorar algum item do sistema de transporte ofertado ao usuário. Professor Willer, o usuário ele tem muita dúvida, né, acerca dessas siglas que a gente vê aí, RMTC, CMTC, CDTC. Vamos esclarecer para o usuário, então, qual é o papel de cada um desses entes? A RMTC, de uma forma geral, ela é a rede metropolitana como um todo. No entanto, existe um órgão também que se confunde, né, que é o consórcio RMTC. O consórcio RMTC ele tem a função, é a reunião de todas as empresas que operam o sistema hoje, eles têm a função de fazer efetivamente a operação do serviço e eles também têm a responsabilidade da manutenção dos terminais da região metropolitana. Já o consórcio, a CMTC, ela é o órgão gestor desse sistema. É o responsável por fazer com que as empresas efetivamente cumpram o que está sendo estabelecido pelo edital, né? E a CDTC, que é a Câmara Deliberativa, é o órgão que delibera realmente. É aquele órgão que vai fazer, então, pensar as principais mudanças no sistema, fazendo com que, então, a CMTC ela faça o planejamento e faça a cobrança e a fiscalização do consórcio RMTC se ele está executando aquilo que foi planejado e deliberado dentro da operação do sistema. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa rapidinha. No próximo bloco tem casulo de ideias. Até já! Fique ligado, o Viver Ciências volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre mobilidade urbana. Ônibus, carro, moto, bicicleta, Uber, táxi, a pé. Existem muitas maneiras de se deslocar nos centros urbanos. Qual é a melhor alternativa para você? E para a cidade, qual é a melhor opção? O que podemos fazer para melhorar nossa mobilidade? Nós colocamos essas questões para o Vinícius, de 7 anos, e para a Juliana, de 8 anos. Vamos conferir as respostas. Casulo de ideias no ar. Meu nome é Vinícius, eu tenho 7 anos. O meu nome é Juliana, eu tenho 8 anos. Vinícius, como que as pessoas se locomovem? Como elas andam pela cidade? Os carros, as motos, os ônibus. E qual que você acha que é a melhor maneira de se movimentar pela cidade? De carro ou de ônibus, na verdade. Ônibus. De carro ou de ônibus? É. Por quê? Porque o carro você tem mais segurança de andar. E o ônibus não tem muita segurança, mas é melhor do que você andar de a pé. Um lugar quando é longe vai de carro e um lugar quando é perto vai a pé. E para a cidade, o que você acha que é melhor? Para a cidade, eu acho ônibus, porque muitas pessoas não têm condições de pagar um carro, aí elas só pagam uma mixaria no trem e andam de ônibus. Você já andou de ônibus? Muitas vezes. E o que você achou? Bom. Você já andou de ônibus? Já. E o que você achou? Ai, não gostei. É muita pessoa dentro do ônibus, aí o ônibus balança, a gente fica às vezes caindo, cai coisa, é difícil de pegar. E a sua mãe também anda de ônibus? E o que ela fala do ônibus? Fala muitas coisas legais. Legais? O que ela fala? O ônibus é muito legal e muito divertido de andar. Aqui em Goiânia, tem certeza? Quais outros problemas você acha que os ônibus têm? Ladrão dentro deles e ele é muito sujo, cheio de bactéria. Tem muito carro na rua, muita moto na rua. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Para a gente andar melhor pela cidade? Tem mais sinaleiro. Porque aí o sinaleiro manda parar, aí os carros param e os outros carros que estavam parados vão. Professor Cristiano, o Vinícius sugeriu aí mais sinaleiros na cidade, mas a gente sabe que a questão da mobilidade urbana ela é mais complexa, não depende só de engenharia de trânsito, né?
Exatamente. Na realidade, com relação aos sinais semafóricos, né, a decisão ou não de se instalar um sinal semafórico indeterminado, por exemplo, interseção entre vias, ela depende muito mais de questões não apenas de estética, mas questões técnicas, né? Porque na realidade o semáforo ele é um instrumento que ele visa, entre outros aspectos, organizar os fluxos, né? Ou seja, dar preferências ou dar tempos de deslocamento, que nós chamamos a oferta do tempo para o usuário que utiliza o transporte, por exemplo, individual. Então, em muitos casos, se você inserir muitos semáforos em uma determinada via, você pode, inclusive, torná-la aquela via que era uma via com uma determinada mobilidade um pouco mais, com um fluxo um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais parado, ou seja, um pouco mais interrompido ao longo de todo o seu trajeto. Então, a definição ou não de instalação do semáforo requer alguns cuidados, né? Não é simplesmente o aspecto técnico e as questões relacionadas aos deslocamentos entre as interseções, por exemplo, elas devem ser levadas em consideração. Professor Willer, o transporte público de Curitiba é considerado um modelo, né? Foi copiado por mais de 80 países. O que eles fizeram por lá e o que a gente pode aprender com eles para melhorar o nosso transporte? Curitiba ela foi inovadora quando ela construiu os corredores exclusivos de ônibus, né? Hoje chamados de BRT, e que o Goiânia acabou também trazendo isso e sendo também, em vários aspectos, pioneira. No entanto, uma das diferenças que a gente pode analisar de Curitiba com Goiânia é justamente também a preocupação que eles tiveram com o uso do solo, né? Associar o transporte público com o uso do solo da sua região de entorno, né? Então, as edificações mais comerciais que demandam um deslocamento maior de pessoas, esses vão ficar mais próximos desses corredores e mais distante as residências. Então, eles acabam criando não só corredores, não só um sistema de transporte, mas uma cidade um pouco mais planejada. Ok, assim nós encerramos mais um Viver Ciência. Professor Cristiano Almeida, muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado, estamos à disposição também. Professor Willer Carvalho, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Lembrando que esse episódio do Viver Ciência já está disponível na nossa página do Facebook e em breve vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.